Agora eu vou conversar com Eleandra Cassani, que é coordenadora de combate à dengue aqui em Blumenau. Os números diminuíram um pouco, né? E a situação parece que está um pouco mais calma em relação à dengue aqui no município. Mas sempre fica a preocupação com a doença, né, Eleandra? Bom dia. Oi, bom dia, Jorge. Sim, Jorge, na realidade os números, eles deram uma acalmada, mas a gente está com uma preocupação muito alta em relação aos próximos meses. Nós não estamos tendo inverno, então o nosso inverno ele está muito quente e com chuva, né? Então, assim, ó, a tendência é que para os próximos meses a gente volte a ter um pico de transmissão de dengue. Olha que coisa. E a gente precisa que a população colabore nesse momento, né? Verificou que choveu, dá uma olhada no seu entorno, né? E elimina reservatório. Até porque, assim, né, Jorge, nós estamos com 32 óbitos de dengue, né? Então é uma situação bastante complicada. Prováveis, nós temos mais de 59 mil, né, e mais de 23 mil casos de dengue confirmados no nosso município. Nesse momento, a ajuda da população é crucial, já que a gente também não está tendo uma ajuda da temperatura, né? Nos anos anteriores, nesse período, a gente estava já com pelo menos um pouco de frio, né? E esse inverno não está acontecendo isso. Estamos no inverno e a nossa temperatura média está oscilando de 20 a quase 30 graus. Então, assim, ó, é importante que a população tome um cuidado ainda maior. Lembrando, né, Jorge, que a fêmea infectada com o vírus, ela passa o vírus para os ovos e as próximas gerações todas virão com o vírus da doença. Então a gente precisa eliminar esses criadouros dentro do nosso imóvel, dentro das nossas habitações, eliminar tudo, qualquer local que sirva de criadouro do mosquito nesse momento vai ser muito importante, porque, como eu falei, os próximos meses eles não são nada animadores em relação à proliferação e à transmissão da doença. Temos que ficar atentos sempre, então, né, pelo que você fala, né, Leandra? Sim, temos que ficar atentos sempre, até porque temos o mosquito infectado, disseminado pela cidade toda, então é importante, precisamos continuar cuidando, né? Então, ainda mais agora, né? A gente vai ter um período de chuva, não estamos tendo um inverno frio, então é importante lembrar que o mosquito, ele se prolifera, ele não vai se proliferar com a mesma intensidade que acontece no verão, mas ele não vai deixar de se proliferar nesse período, até porque a gente não está tendo um inverno quente, né? Então, assim, não está tendo um inverno frio, estamos tendo um inverno ao contrário, quente e com chuva. Então precisamos ter esse cuidado mais do que nunca, porque senão os números vão começar a subir já nos próximos meses. E a previsão para setembro e outubro ali não é nada boa. Então a gente precisa da ajuda e a colaboração da população o tempo todo, né? É verdade. Há uma previsão de queda de temperatura agora, né? Podendo chegar a 10 graus. Essa temperatura é suficiente para amenizar a situação? Não, Jorge, não é o suficiente. A gente teria que ter para a gente dar uma boa amenizada na situação dos ovos, a gente teria que ter uma temperatura praticamente quase que abaixo de 0 graus para eliminar esses ovos, né? E Blumenau não acontece isso. É como eu falei, a ocorrência do mosquito, a sazonalidade dele vai ser um pouquinho menor, né, do que acontece em dias mais quentes, mas ainda assim continua acontecendo, né? E por mais que a temperatura baixe, não fica um longo período, são poucos dias e logo ela volta a se elevar, né? Então, pela temperatura não muda muita coisa. Não muda muita coisa, até porque os ovos, eles ficam protegidos, né, quando a fêmea faz ovoposição, ela coloca uma camada de proteína ali que faz com que esses ovos permaneçam.
por 1 ano e 2 meses, né? Então, a partir do momento que tiver contato com a água da chuva ou a água que a gente coloca, armazena nesses reservatórios, aí que o mosquito vai nascer, né? Então, ou seja, e na fase de ovos, essa alta temperatura, teria que ser uma temperatura extremamente baixa para que matasse esses ovos, né? O que não ocorre no nosso município. Infelizmente, a gente não consegue contar tanto com isso. Até ajuda, mas não o suficiente para termos, no caso, uma redução muito significativa desses números. É importante que a população continue cuidando. Nesse momento, onde a gente já estamos no período de inverno e é um período que está ocorrendo, ao contrário dos outros anos, o nosso inverno está quente, então a gente precisa que a população elimine reservatórios, continue cuidando do seu entorno e eliminando esses reservatórios, né? Então, assim, o que eu já consegui nesse período que está a temperatura está um pouco mais amena, eliminar, para mim vai ser muito importante para os próximos meses de calor, porque, segundo a previsão, a gente vai ter um calor muito intenso nos próximos verões, né? E a gente tem que ter um cuidado extremo quanto a isso, até porque o Aedes aegypti, ele adora, né? Ele adora o calor e a chuva, né? E na nossa região é uma coisa que acontece bastante, né? Tanto que Santa Catarina, devido às chuvas de alta temperatura, ela é um dos estados mais propício, né, à proliferação do Aedes aegypti, né? É verdade, né? Então temos que manter o nosso cuidado e sempre pensar, né, que o calor vem e traz esse perigo para a gente, sim, que é a proliferação da dengue, né? A gente teve aí, ou está passando pela pior epidemia da, sim, história do município, né? A mobilização da população, ela deve ser constante, né? Até porque no interior dos nossos imóveis são onde estão os principais criadouros, né? Então, uma média de 75% dos nossos focos estão dentro das nossas residências. Então, a gente tem que olhar tudo, o vasinho de planta, os ralos, manter as caixas d'água tampadas, eliminar os pratinhos, né? Deixar sem prato nos vasos de planta, dar o descarte ao lixo, fazer a forma correta, eliminar criadouro. Uma colher de água basta para a proliferação, né, do mosquito, e a gente precisa evitar, eliminar esses locais, dar o descarte ao lixo, não jogar lixo no terreno baldio ou no córrego, é muito importante. Jorge, de janeiro até agora, a gente já tirou mais de 100 toneladas de entulho do nosso município, né, de criadouros do mosquito, né, com as ações da sala de situação, em conjunto com várias secretarias, né, foi quase, olha, se somar bem direitinho, dá mais de 100 toneladas que a gente já tirou de janeiro até agora. Isso é um número muito elevado. Então, a população precisa colaborar, precisa nos ajudar, né? Limpe seus entornos e não jogue no terreno baldio, dê o descarte adequado. Para os próximos meses, é muito importante a população fazer isso. Quem pegou dengue, Eleandra, ele fica imunizado? Ele vai ficar imunizado para aquele sorotipo, né? Então, dentro do município de Blumenau, hoje, a gente tem 2 sorotipos circulando, o DEN1 e o DEN2. Então, se você pegou um sorotipo, você não está imune ao outro, você vai pegar dengue mais vezes. E dentro do estado de Santa Catarina, a gente já tem o sorotipo 3 também. Né? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu peguei dengue e meses depois, peguei dengue de novo. São sorotipos diferentes, né? E sim, a gente fica imune, né, por um período de 10 anos. Digamos, peguei o DEN1, eu vou ficar imune por um bom tempo, mas isso não vai me impedir de pegar os outros sorotipos, né? Então, assim, hoje dentro do município temos 2 sorotipos, dentro do estado temos 3. Mas, lembrando, temos 4 sorotipos ao todo e podemos
ter dentro do nosso território a qualquer momento, qualquer um dos sorotipos. Então, assim, sem contar que podemos, né, temos a dengue que antigamente a gente dizia clássica, né, e também temos o estado mais grave de dengue, que antigamente seria a hemorrágica, que vai depender tudo de como está a nossa situação, né, a nossa imunidade. Então, por isso precisamos cuidar. É muito importante. E a gente também tem crianças, né, que são, ou idosos que podem ter sintomas mais graves, né, qualquer pessoa pode ter os sintomas mais graves, mas a gente tem algumas faixas etárias que acontece com mais frequência. Então é importante cuidarmos desses locais, né, são quatro doenças, 2 estados, o clássico e o mais grave, e o que a gente precisa fazer? Temos a vacina, mas não na rede, mas não temos a faixa etária que precisa ser respeitada por enquanto, não sabemos quando vem para toda a população. E além da dengue também, temos a chikungunya dentro do nosso município, temos algumas notificações de chikungunya, então assim, a população precisa cuidar. Eliminar reservatórios, hoje é a nossa melhor estratégia e a melhor estratégia e, dependendo da faixa etária, a única alternativa para evitar de se pegar dengue, né? É verdade. Precisamos fazer nossa parte, a população precisa continuar nos ajudando, nos auxiliando e ter consciência que aquele lixo que você joga em qualquer lugar ou aquele reservatório que você deixa jogado no seu pátio vai lhe trazer doença. Então, a população precisa aprender, né, que ela tem que cuidar do seu entorno, porque não é só a sua residência, a sua família. O mosquito, ele pode voar em torno de 1.000 metros, então assim, e pegar carona de carro, caminhão, né? Então é importante que toda a população tenha esse cuidado. Precisamos fazer isso, principalmente agora que os próximos meses, né, a gente tem uma previsão meteorológica que teremos um verão bastante quente também, então temos que começar a prevenir agora, Jorge. Precisamos começar desde já a eliminar esses locais. Como é que eu sei o sorotipo de dengue que eu peguei? Isso a gente não consegue saber, Jorge, só mandando para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para fazer os exames, né? Então, isso não tem como a gente saber, capturei a larva, capturei o mosquito ou estou com a doença. Se a gente não tiver um exame específico para saber o sorotipo, não tem como a gente ter essa confirmação. Como que a gente sabe que a gente tem o DEN1 e o DEN2 dentro do nosso município circulando? A gente pega algumas amostras, né? E encaminha para a DIV, que é encaminhado para a Fiocruz lá no Rio de Janeiro, e eles conseguem saber qual é o sorotipo que está circulando naquela região, naquele momento, ou naquela cidade, né? Certo. A gente não tem, porque o impacto da doença pode significar que foi uma dengue 2, uma mais leve pode significar que é dengue 1? É que assim, o que acontece? Tudo vai depender de como está a tua imunidade, sabe? Eu posso pegar, por exemplo, um DEN1, por exemplo, e ser bem tranquilo, né? Eu posso se a minha imunidade estiver boa, eu posso pegar um DEN1, ter febre, ter aqueles sintomas clássicos e tranquilo. Mas se eu tiver com a imunidade um pouquinho debilitada, se eu tiver alguma doença, né, pré-existente, por exemplo, um problema cardíaco ou uma pressão alta e faço uso de algumas medicações, daí sim eu posso pegar o DEN1 e posso ter um estado mais grave de dengue, né, dependendo da minha imunidade, dependendo da medicação que eu estou tomando naquele momento. Então, por isso que é muito importante eu procurar orientação médica. Eu posso pegar o DEN1 e o DEN2 e ter assim, durante o período da doença, ser bem tranquilo, e posso pegar e posso ter problema. Tudo depende da minha imunidade, Jorge, e de qual é a medicação que eu estou tomando naquele momento. Então, por isso que é a importância. Sentir os sintomas,
procura a unidade de saúde, né? Até porque a dengue com sintomas mais leves, ela pode até ser confundida com uma gripe, por exemplo, né? Então, assim, o que é importante? Se comecei a sentir os sintomas, não tem espirro, não tenho coriza, procura a unidade de saúde, né? Estou com febre, estou com dor de cabeça, estou com cansaço, estou com indisposição, né? Procura a unidade de saúde. E o que pode acontecer também, Jorge, é assim, contrair dengue uma vez, contrair a segunda vez. Digamos assim, contrair o dengue 2, aí beleza, foi tudo tranquilo, aí de repente contrair o dengue 1. Posso partir para uma hemorrágica? Posso. Por isso que a unidade de saúde é muito importante. Só o médico vai poder fazer o exame completo, verificar e ver qual é o melhor tratamento para aquela pessoa, né? Então, a unidade de saúde é extremamente importante em caso de dengue. Estou com suspeita, vai lá, consulta, vai ter a hidratação, vai ter a medicação correta e vai ter o acompanhamento para não partir para um estado mais grave. Isso que é extremamente importante. Importante passar então para a nossa audiência que a prevenção à dengue deve ser mantida o tempo todo, né, Leandra? Obrigado pela tua participação. O tempo todo, Jorge, é muito importante. Assim, eliminar reservatório, se eu eliminar reservatório, né, eu não vou correr o risco de contrair a doença. Estou com suspeita, procurar a unidade de saúde, né? O médico vai orientar, né, a melhor maneira de passar pela doença, tá bom? Obrigada e obrigada a todos os ouvintes. Eliandra Cassani, coordenadora da equipe de combate à dengue de Blumenau, conversando com a gente, né? Os casos diminuíram, mas continua e há uma preocupação também com o futuro, né, da dengue aqui no município, principalmente porque há uma previsão de um calor forte, né, primavera, verão, então a prevenção é sempre o melhor caminho.